Olá, associados da Sicredi! Agora eu vou apresentar para vocês a previsão climática para os próximos 180 dias, é claro, em especial para a região de Nova Bassano, uma das principais áreas de atuação da Sicredi. Antes de eu falar a previsão de chuva e de temperatura para os próximos meses, primeiro a gente precisa olhar para o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Portanto, se ele fica mais quente, no caso de um El Niño, ou mais frio, no caso do Laninha, isso acaba influenciando no comportamento da atmosfera. E agora estamos vivendo o fenômeno Laninha. Na verdade, agora não. Desde 2020, o fenômeno Laninha tem influenciado nas condições climáticas de uma forma global e, é claro, aqui no Brasil. Esse aqui é um gráfico que eu separei com a probabilidade do fenômeno Laninha para os próximos trimestres. Agora, nesse trimestre, desde maio, junho e julho, a gente está com o fenômeno Laninha bem expressivo, mais forte, e por isso estamos sentindo os fenômenos, associados ao Laninha, ou seja, queda de temperatura, chuva volumosa nas áreas mais ao norte do Brasil. Isso é um dos fatores, do Laninha, uma das assinaturas do Laninha. O que o Laninha pode provocar também? Chuva abaixo da média na região sul do Brasil. Ele também costuma aumentar a frequência de frentes frias e, portanto, massas de ar polar. Ao mesmo tempo, o mesmo Laninha que aumenta a frequência de frente fria também desvia as frentes frias. Então, elas avançam, mas avançam de forma mais costeira. E aí, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias também avançam de forma mais costeira. Isso não é uma regra. Isso, de vez em quando, pode falhar, entre aspas, De vez em quando, as massas de ar polar, elas vão conseguir avançar de forma mais continental e aí sim elas terão mais força para derrubar a temperatura, provocando geada e valores abaixo de zero na região sul do Brasil. Bom, por enquanto, há outra consequência também do fenômeno Laninha, são as geadas tardias, e para esse ano a gente tem sim esse risco de geada tardia na região sul do Brasil, que pode afetar algumas lavouras. E de acordo com esse gráfico aqui, o Laninha ele vai perder intensidade no decorrer dos próximos trimestres, principalmente lá para agosto e setembro. Ele deve permanecer até o nosso verão, de vez em quando ele perde intensidade e aí a gente entra numa fase de neutralidade climática, só que o oceano vai seguir numa fase fria, ou seja, é uma neutralidade climática, mas com um viés negativo, como é o caso aqui, do que está previsto para o nosso verão. Ou seja, quando a gente olha para esse gráfico, a gente tem aqui em vermelho a probabilidade de El Niño, ou seja, não tem a menor possibilidade da gente virar para o El Niño de uma hora para outra. A gente vai seguir com Laninha, pode ser em forma de neutralidade climática, mas sempre numa fase fria por enquanto. E isso vai trazer algumas consequências agora para o inverno, para a primavera e até mesmo para o verão, mesmo que a gente não tenha um Laninha bem configurado lá no nosso verão. Bom, agora eu vou mostrar os mapas e depois os gráficos com todo o detalhamento da previsão até o fim do ano, em especial para a região de Nova Bassano. Primeiro eu separei aqui esse mapa que ele mostra a anomalia de precipitação que está prevista para este inverno que, aliás, começou agora, terça-feira passada, dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos do horário de Brasília. Começou com chuva no sul do Brasil, mas esse não vai ser o padrão do inverno, não, e eu já vou mostrar. Bom, o nosso inverno ainda vai ser marcado pela chuva acima da média aqui no Nordeste. É bem típico de Laninha. E abaixo da média no centro e sul do Brasil. Também é típico de Laninha. E o sul do país, principalmente. Isso não significa ausência de chuva. É que a chuva nesse período aqui, em boa parte do inverno, não deve atingir a média histórica nos 3 estados do sul do Brasil. Em relação à temperatura, bom, o sul do país já costuma ter um inverno frio e quando não é tão frio, já fica acima da média histórica. Além disso, por causa da chuva abaixo da média, os períodos de tempo seco poderão ser grandes e aí dá tempo da temperatura subir. Por isso que a probabilidade da temperatura ficar acima da média
é mais alta na região sul do Brasil agora ao longo do inverno. Como eu falei, as massas de ar polar, na maioria das vezes, elas vão passar de maneira mais costeira, não terão tanta força para derrubar a temperatura, isso é mais um fator que influencia nessa previsão aqui de temperatura acima da média, mas como eu disse, isso não é uma regra. De vez em quando a temperatura vai cair, inclusive com risco de geada tardia, e eu já vou mostrar isso. Mas antes de eu mostrar essa temperatura mais detalhada, por exemplo, para a região de Nova Bassano, vamos falar da chuva, tá? Decorrer dos próximos meses, o que vai acontecer? A chuva vai ficar acima da média entre setembro e outubro, mas vai ter algumas variações, né? E como eu falei, tem essa possibilidade de geada ainda para o mês de setembro para essa região. Bom, começando pelos gráficos de chuva. Eu separei esse gráfico agora dos próximos dias porque o nosso inverno começou com chuva na região sul do Brasil, por causa de uma frente fria que chegou a provocar até granizo no Rio Grande do Sul. Mas agora o sistema já se afasta e olha só, a tendência de diminuição do acumulado da chuva, depois tem outra chuvinha bem fraca lá no meio da semana que vem, e aí entramos em julho. Julho a gente pode dividir em duas partes. A primeira metade, que é praticamente sem chuva, aliás, isso vai favorecer o andamento do plantio do trigo. E a segunda metade com tempo mais instável. São mais de 50 milímetros e boa parte dessa chuva vai ser aqui, ó. Depois do dia 15 do mês de julho. Quando a gente vai para agosto, aí veja que muda o padrão de chuva, a distribuição dessa chuva. O volume praticamente dobra, vai para mais de 100 milímetros. Só que praticamente a gente vai ter 2 episódios de chuva. Um por volta do dia 5, outro por volta do dia 19 do mês de agosto, com janelas de tempo seco entre uma chuva e outra. Nesse período aqui, ó, que a temperatura pode subir um pouco mais e por isso deixar acima da média histórica de uma forma geral. Bom, agosto, setembro. Setembro a gente pode dividir também em duas partes, tá? Só que aí a chuva mais volumosa para o começo de setembro e a segunda quinzena um pouco mais seca. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado. São mais de 200 milímetros previstos. A maior parte dessa chuva vai ser registrada aqui, ó, no começo do mês, até perto do dia 12. Aí depois só tem previsão para uma chuva mais expressiva aqui depois do dia 25. Por que eu tô falando isso? Olha aqui a escala, tá vendo? Ó, 10 milímetros. Então só tem chuva agrícola de novo aqui, ó, depois do dia 25. Esses pontinhos de chuva aqui, eles são muito fracos. Então eu diria que a gente vai ter uma janela de tempo mais firme, de pouca chance de chuva, do dia 12 até perto do dia 25 de setembro. Bom, outubro. Outubro, bastante chuva também, acima de 200, quase 220 milímetros. E essa chuva vai ser dividida em praticamente 2 episódios fortes, um por volta do dia 10 e outro por volta do dia 19 de outubro. Um pouquinho mais adiante a gente vai para o mês de novembro. O volume de chuva diminui, mas ela se distribui mais, tá vendo? Enquanto que em outubro a gente tem praticamente 2 episódios de chuva e com grandes acumulados, quando a gente chega no mês de novembro, o volume diminui, mas a chuva se distribui mais. Tem chuva no comecinho do mês, olha, tem 1, 2, 3, 4 episódios de chuva, talvez 5 episódios de chuva. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente vai ter uma condição de tempo mais instável para essa região. Lembrando que esse aqui já é um gráfico para novembro, é lá para frente, é uma previsão muito estendida. Então, a gente precisa olhar para esses gráficos como uma tendência e não como uma previsão mesmo, batendo o martelo, que aqui no dia 1º de novembro vai chover 10 milímetros exatamente. A gente olha para o mês de novembro, com uma chuva um pouco mais distribuída, diferente, ó, vou até voltar, diferente do mês de outubro, que tem 2 episódios fortes de chuva, diferente de setembro, que tem chuva no começo do mês e depois diminui bastante. Então a gente olha como se fosse uma tendência, tá? Porque essa é uma previsão bem estendida e esses valores, eles podem mudar no decorrer dos próximos meses, até mesmo das próximas semanas. Bom, paramos aqui em novembro e fechamos o ano com quase 280 milímetros de chuva, uma chuva bem distribuída ao longo de boa parte do mês de dezembro. Tem 2 episódios mais fortes aqui em meados do mês, mas de qualquer forma, um mês com uma chuva distribuída de forma bem uniforme, né? A gente tem pelo menos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 episódios um pouco mais expressivos de chuva ao longo do mês de dezembro. Agora vamos falar da temperatura, que também é muito importante. Agora, para julho, não tem previsão de geada. Se acontecer, vai ser algo muito fraco. Olha, mínima de 6 graus no dia 10 de julho.
Aí, quando a gente vai para o mês de agosto, tem 3 graus no dia 7, uma queda de temperatura para o mês de agosto, começo de agosto. E aí a gente começa a ficar preocupado com essa previsão um pouco mais estendida, porque tem previsão de mínima de 0 lá no final do mês de setembro. Pode não dar 0. E essa é uma previsão mais estendida, como eu falei, mas a gente já olha e merece atenção essa previsão, sabendo que existe essa possibilidade para uma queda mais acentuada na temperatura, especialmente no final de setembro. Em algumas outras áreas do Rio Grande do Sul, existem alguns municípios também indicando uma queda mais acentuada com alto potencial para a formação de geadas, ainda na segunda metade do mês de outubro. Por hoje é só, tenham todos um ótimo dia e até a próxima!